seguinte, né? A gente tem alguns simuladores. Qual simulador que a gente vai trabalhar? A gente vai estar trabalhando com o simulador CodeSys. Não sei se alguém já mexeu com CodeSys, chegou a brincar com esse simulador. Alguém aí? Não. Não? Ninguém? Não, Não. O CodeSys, ele é um simulador, não é um simulador, ele é um software que alguns fabricantes de CLP, inclusive, usam esse software para programar efetivamente o CLP. É o caso da Eaton, se não me engano. A Eaton é um fabricante grande. Lá no laboratório, no B3, a gente tem não tem aquele CLPzinho mais antigo, o Klockner Müller, ou só Müller. A Müller era uma empresa alemã que foi vendida, né, foi comprada pela Eaton, que é uma outra multinacional grande de eletroeletrônicos, informática e tal, e ela briga no mercado, aí é um fabricante que aqui no Brasil não tem tanto market share, né, tanta penetração como Siemens e Schneider, por exemplo, mas é um fabricante bom, tem produtos bons, e eles usam o CodeSys, por exemplo, para programação. Então a gente vai estar usando o CodeSys. Alguns alunos, inclusive, de semestres, acho que do semestre passado, mesmo sem eu adotar o simulador, tinha um pessoal ali que já usava, gostava de brincar com o CodeSys e fazer os programas no CodeSys antes de passar para o Phoenix, né? E ele roda muito bem, assim, eu não vi muitos bugs, e ele tem uma outra funcionalidade que vocês já vão ver a partir de hoje. Não sei se alguém chegou a ver essa primeira atividade. Eu mandei um vídeo de um cara que é professor de CLP, eu acho que é do Senai de Minas Gerais, aquele cara, e o vídeo é bom, assim, é bem explicativo, bem passo a passo, está bem editado, mostrando o passo a passo da instalação, desde onde que você baixa, como que você instala, até como que você cria a tua primeira linha de programa. Então, eu vou apresentar agora aqui para vocês essa tela do CodeSys. Deixa eu ver aqui. Então, essa aqui é uma tela de programação do CodeSys. Todo mundo está conseguindo ver, hein? Sim. Sim. Veja que ele... Eu não sei se vocês estão lembrados das primeiras aulas lá, né? Já fazem aí... acho que mais de 4 meses, e poucas aulas com o CLP, mas ele é muito parecido com o aplicativo da Phoenix. Na verdade, todos eles são muito parecidos entre si, né? O Phoenix, o CodeSys, o software da Siemens, da Schneider, todos você vai ter aqui um menu do lado esquerdo, onde você tem uma árvore que você consegue visualizar muitas vezes o teu hardware. Você vai ter sempre uma área de programa, esse PLC PRG aqui, efetivamente o teu programa, e ele traz uma funçãozinha que no Phoenix, ele para a gente, em aula no laboratório, eu ensinava isso mais para o fim da disciplina, né, montar um pequeno supervisório e poder fazer as coisas acontecerem não só nas chavinhas que a gente tem físicas lá no laboratório, mas também a gente trabalhar isso com um pequeno supervisório. O da Phoenix, a gente consegue dar um número IP, né, você tem um endereço IP fixo no CLP, e com esse
você cria uma página que se acessa inclusive do celular, por exemplo, e pode interagir a partir do celular, ligar ou desligar uma entrada, uma saída do teu CLP. Aqui, a gente tem que acabar, a gente tem que começar já o programa fazendo isso. Eu não posso esperar mais para o final da disciplina, porque isso é um simulador, eu não tenho as chavinhas físicas. Então, vocês vão ter que ter atribuir chaves aqui, né, para as entradas, lâmpadas para as saídas, e vocês vão ver que tem mais coisas, e a gente no decorrer da disciplina vai trabalhando. Só aqui exemplificando, né, eu tenho 2 entradas, eu programei 2 entradas aqui, 2 botões. Nesse link, nesse vídeo de link aí que eu mandei para vocês, está explicando como instalar e como criar exatamente isso aqui. Na verdade, não é bem exatamente isso aqui. Isso aqui é um botão liga, um botão desliga e uma lâmpada, ou poderia ser um contator, um relé K1 aqui. No vídeo, o cara está colocando só um botão liga direto com a lâmpada, né? Uma entrada I1 e uma saída Q1. E como que você linka os endereços I1, que é uma entrada, com um botão, e a lâmpada com, né, a lâmpada aqui com a saída no programa. Então, a primeira atividade é vocês baixarem o simulador e estarem trabalhando com isso. Vocês lembram aí, pessoal, o que é o conceito de CLP, entradas e saídas? Vocês querem que eu retome isso? Ou isso é tranquilo aí para todo mundo? Eu posso dar uma retomada aqui, rapidamente, rever os conceitos, o que vocês acham? Alguém aí? Por mim, pode ter uma revisão aí, professor. Eu faltei a aula, não pude ver. Seria legal. Ok, então vamos lá. Deixa eu... Acho que é bom, né? Sempre é válido, embora... Vamos fazer rapidamente aqui. Então, essa parte de controladores lógicos programáveis vem, né, vem de um conceito histórico aí dos relés, né? Vocês já trabalharam em laboratório com o controle eletromagnético. A história conta que a indústria automobilística americana tinha problemas aí com linhas de montagem e painéis cheios de relés, então o CLP foi desenvolvido a partir daí, né? Tem um pouco de história aí, vocês podem dar uma lida, e o problema de lógica de relé, ela funciona bem para poucos acionamentos, ou uma partida direta, um controle pequeno ali até vai, mas quando você começa a ter muitas funções, né, fica muito difícil. Você não consegue reprogramar, toda vez que você precisava reprogramar, você tinha que mexer com hardware, com fiação, e isso, né, gerou aí uma necessidade de você ter uma ferramenta que atendesse melhor a indústria, por isso a criação, daí que surgiu os CLPs. CLPs, aí os fabricantes principais hoje, que dominam o mercado, são Siemens, Allen Bradley, inclusive, chama para ela, diz que ela que foi a inventora do CLP, uma indústria americana. Então, Siemens, Allen Bradley, a Schneider, né, também é muito forte, aqui no Brasil é muito forte Siemens e Schneider, principalmente. Eaton, como eu falei, que usa o Code Sys, a Phoenix, que é o CLP que a gente tem em laboratório, fabricantes nacionais, por exemplo, como o VEG, também tem CLPs e CLPs até bons, Bosch, e se vocês pegarem aí chineses, por exemplo, você vai achar uma infinidade de marcas, japoneses também, marcas que não vêm muito para o Brasil, por exemplo, Onron. Onron tem de tudo, até medidor de pressão arterial os caras fazem, eles fazem CLP, Toshiba tem CLP, Mitsubishi tem CLP,
Então, você tem uma gama grande de fabricantes, mas os principais são esses aí. Vantagens e desvantagens aí, na verdade, a maior parte são vantagens. Difícil você ver uma desvantagem do CLP frente à lógica de relés, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Como é que o CLP funciona? Isso é bem importante. O CLP funciona num ciclo de varredura, né? Então ele tem um scan, ele é cíclico. Vocês aprenderam a programar já, acredito que C, né, provavelmente lá nas disciplinas de informática. E como é que é um programa em C? Você vai linha a linha, né, executando o programa. Quando você quer fazer um debug no programa, por exemplo, você pode até colocar algum artifício para fazer o programa parar num determinado ponto ali, você tem que dar um enter para continuar e assim por diante. O CLP não tem isso. O CLP, ele não vai, ele vai linha a linha até, mas na verdade ele é muito rápido. O scan de um CLP é da ordem de milissegundos. Como é que ele funciona, então? Ele varre as entradas, primeiramente, então ele lê todas as entradas. O que é que são entradas? Tudo aquilo que está conectado e que vai mandar sinal para dentro do CLP. Botões, sensores, chaves fim de curso, qualquer coisa física que você mande um sinal digital ou mesmo analógico, né? Desde que eu tenha módulos de entrada analógica conectados à CPU. Então ele varre as entradas e copia o valor das entradas, se estão em 0, se estão em 1, ou se estão em qual valor analógico, para uma tabela interna do CLP. Depois ele executa o programa. Então ele pega esses valores que ele armazenou das entradas que ele adquiriu, ele pega esses valores desse estágio anterior e processa o programa de acordo com aquilo que está programado. Por exemplo, se eu tenho a entrada I1 e a entrada I2, me dê a saída Q1. Então, ele processa o programa, mas ainda não atualizou a saída. A atualização da saída é o terceiro passo. Então, os resultados dessa lógica, ele vai jogar na forma de uma saída, de um sinal, normalmente 24 volts, num parafuso lá que você vai conectar, por exemplo, uma lâmpada ou um relé de potência, um contador, alguma coisa que você vai querer acionar. Então, esse é o princípio de funcionamento do CLP. Ele varre as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. Tudo isso muito rapidamente, né? Nessa ordem aí de milissegundos. 5, 10, 15 milissegundos, dependendo do CLP. O CLP, ele é composto, então, por módulos primeiro por uma CPU. A CPU, aí depende muito do CLP, né? Eu tenho CLPs hoje de pequeno porte, médio porte e grande porte. CLPs de pequeno porte, por exemplo, ele já tem tudo incorporado. Num módulo só, ele tem a CPU, processador, e já tem os parafusos de entradas e as saídas também. CLPs de médio porte, por exemplo, você tem a CPU, que é um módulo separado, e daí você vai ligando módulos de entradas, né, slots de entradas e saídas. Não sei se vocês lembram o Fênix ali, o que a gente tem no laboratório é dessa forma. Você tem uma CPU, mas eu tenho módulos que eu vou ligando a ele ali também. Então, módulos de entradas e saídas, processador é um processador razoavelmente potente de CLP. O CLP, por ser um equipamento para ambiente industrial, é um equipamento que dificilmente trava, dificilmente queima, a não ser que você faça, né, que alguém faça alguma besteira muito grande, ou tenha, por exemplo, um surto de energia, alguma coisa que você não tem uma proteção anterior a ele, mas é um equipamento muito robusto, não é para trabalhar em altas temperaturas, painéis de automação normalmente são refrigerados e tal, mas ele até que suporta bem até uma certa temperatura.
Ele tem vários tipos de memórias, né? Memória do programa supervisor, memória de usuário, memória de dados. Então, cada memória tem uma característica diferente. Por exemplo, memória de dados. Eu armazeno dados da minha programação. Imagine que eu tenho uma máquina e você, né, uma furadeira, por exemplo. Ela conta o número de peças que foram furadas. Se eu armazenar, eu tenho dois tipos de memória de dados, né? Uma memória protegida contra a queda de energia e uma memória não protegida. A memória protegida, se eu desligar a energia, a não protegida, eu perco todo o dado, né? Eu perco aquele histórico de quantas peças a máquina já furou. Porque está, né, eu estou desgastando a minha broca. Fura 5.000 peças. Depois de 5.000 peças, o programa dá um aviso e manda o operador trocar a broca, por exemplo. Se eu armazenar esse dado da furação numa memória não protegida, você vai zerar esse valor numa queda de energia. Então, isso tem que ser bem... né, e como é que eu descubro qual que é a memória? Você tem que ler o manual. Você tem que ler o manual e saber, né, que faixa de memória, que endereços de memória são protegidos, que endereços não são protegidos contra a falta de energia. Fonte de alimentação, alguns CLPs têm incorporado isso, outros CLPs de maior porte, geralmente os de grande porte, você tem que colocar uma fonte de alimentação, mas não é uma fonte qualquer, é a própria fonte do fabricante de CLP, e daí você encaixa ao lado dessa fonte a CPU, depois ao lado da CPU você vai encaixando demais módulos. Luzes indicadoras, todo CLP tem, para indicar que uma entrada está ativa ou uma saída está ativa, e terminais de programação. No passado, os fabricantes tinham terminais até dedicados, a Siemens, por exemplo, tinha uma espécie de laptop que era só para programação de CLPs, coisas assim. Hoje, isso caiu totalmente em desuso, né? O que a gente usa é laptop. Você tem que ter um laptop normalmente com porta serial, né, para programar o CLP. Então, voltando às entradas, aí, o que são entradas? Todo sinal que é recebido pelo CLP, então a partir de dispositivos externos, como pode ser um botão liga, um botão desliga, um botão de emergência, chave fim de curso, por exemplo, o contato de um relé, tudo isso são entradas. O CLP não trabalha com 220 volts, por exemplo, 127 volts, ele trabalha sempre com 24 volts, 24 VCC. Então, você pega 24 VCC ou VDC da fonte, passa por um botão e liga a entrada. Então, quando a tua entrada for, né, receber esse sinal lógico de 24 volts, essa tua entrada vai para 1, para estado lógico ligado. E daí, ela vai executar aquele programa aquilo que você programou. Isso são entradas digitais, né? Entradas analógicas possuem um valor que pode ser aí de 0 a 10 volts, menos 10 a mais 10 volts, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. O mais comum dentro da indústria, por questões até várias outras, não pelo CLP, mas as mais usadas, são 4 a 20 mA. O sinal 4 a 20 mA, ele é um sinal que é chamado com zero vivo. O que é zero vivo? Imagine esse exemplo que está no slide. Eu tenho um sensor de nível pegando dentro de um tanque. Se o tanque estiver vazio, qual que é a corrente que esse sensor está mandando para o CLP? Ele está mandando 4 mA. Se o tanque estiver cheio, qual o sinal que ele tem que mandar? 20 mA. Tá, e se ele mandar um sinal de corrente de 0 mA, o que está acontecendo? Pessoal? Tá estragado? Tá estragado. O cabo rompeu, né? O cabo, né? Por isso que ele é muito utilizado.
É diferente de um sinal 0 a 20 mA. Você não sabe se realmente o tanque está vazio ou se o cabo rompeu. No 4 a 20, você consegue saber se o cabo rompeu. E o 0 a 10 volts, menos 10 a mais 10, por que é menos utilizado? Porque é sinal de tensão. E é um sinal de tensão, não é tão baixo, mas é relativamente baixo. E você tem mais problemas, né, de distorção harmônica da corrente, e principalmente indução, né? Se você passar um cabo de comando perto de um cabo de potência, o que não é nada incomum, você pode induzir uma tensão a mais nesse cabo, então acaba sendo um pouco menos preciso essa medição. Saídas, né? Saídas digitais, o que é que eu uso como saída do CLP? Na verdade, os CLPs, eles têm os CLPs mais baratinhos, aí, os mais simples, de pequeno porte, alguns têm um relézinho interno na saída, e ele fecha um contatinho seco na saída, né? Ele fecha um relé lá, e é um contato que está normalmente aberto, né? Ele passa a estar normalmente fechado quando a saída é ativada. Mas esses o menor número. Normalmente o CLP manda um sinal de 24 volts na saída. Então, esse sinal você pode ligar diretamente uma carga de pequeno porte, né? Uma pequena lâmpada, por exemplo, você pode ligar. Agora, você consegue ligar um motor com essa saída? Né? Não. Posso ligar um contator? Pode ser até que você possa ligar um contator diretamente, ou a foto está mostrando aí uma válvula, também, né, poderia ligar, mas não é muito recomendado. O que é o melhor? Normalmente, quando você faz o projeto de um quadro de automação, você pega a saída do CLP e você liga essa saída num pequeno relé, realmente pequeno, um relé. O pessoal que monta painel aí costuma chamar isso de Borne relé. Ele é um relé muito fino, um relézinho, mas normalmente ele te dá uma corrente aí de 10 amperes, ou alguns aí até mais, dependendo do fabricante. Então a saída do CLP em 24 volts liga esse pequeno relé, esse Borne relé. Por que isso? Para você isolar e proteger a tua saída. Se você tiver, por exemplo, um curto-circuito lá na tua bobina dessa válvula solenoide que está mostrando aí, você poderia queimar a tua saída do CLP, concordo? Então, quando eu isolo, quando eu coloco um relé acoplado, né, ligado à minha saída física do CLP lá, eu consigo isolar isso e eu protejo um pouco essas minhas saídas. Mas, efetivamente, em termos de programa, você vai estar acionando motores. Como é que se aciona um motor? Um motor sempre vai ter um contator de potência. Né? Sempre você vai ter lá o contator K1, K2, como você queira chamar, do jeito que vocês já faziam lá em controle eletromagnético. O que é que o CLP substitui? Toda a parte de comando. Toda aquela parte de fiação de botões, intertravamento de contatos, do contator de força, eventualmente contatores auxiliares que vocês usavam, relés de tempo, e por aí vai, toda a parte de comando é substituída pelo CLP. Saídas analógicas, assim como as entradas, só que do ponto de vista de saída, né? A placa de saída, então, ela vai te dar um sinal de saída analógica, que também pode ser 0 a 10 volts, ou menos 10 a mais 10, 0 a 20 mA, ou 4 a 20 mA. Que tipo de aplicação que a gente usa saídas analógicas? Aqui nesse slide está mostrando, por exemplo, uma válvula, seria uma válvula pneumática controlada por um sinal analógico. Então a ideia, nesse tipo de válvula, quando você está aplicando 4 mA, a válvula está totalmente fechada.
Quando você aplica 20 miliamperes, a válvula está totalmente aberta. E no intervalo entre esses dois extremos, você vai abrindo ou fechando a válvula, né, à medida que se aplica mais ou menos corrente. Você pode ter indicadores, né? Por exemplo, barras gráficas ou qualquer sinal, qualquer indicador que você tenha, e por aí vai, né? Entradas, por exemplo, eu não sei se vocês já trabalharam com inversores de frequência, eu acho que não ainda, mas, por exemplo, quando eu quero controlar a velocidade de um motor utilizando um inversor de frequência. Então, o inversor ou conversor de frequência, ele vai controlar a velocidade do meu motor. Como é que eu posso controlar via um CLP? O inversor de frequência, ele tem, né, lá 2 parafusinhos que são entradas analógicas do inversor. Se eu colocar mais corrente nessas entradas do inversor, eu aumento a velocidade. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo a velocidade do motor. Então eu pego uma saída analógica do CLP e ligo na entrada analógica do conversor de frequência. E com isso eu controlo a velocidade do meu motor. Programa, então, é a lógica existente dentro do CLP, né? A gente tem aí alguns tipos de memórias, como eu já falei para vocês, memórias de dados, memória do usuário, memória do programa supervisor. Essa memória do programa supervisor não pode ser modificada pelo usuário. Essa memória é feita pelo fabricante e é quem controla o CLP, quem executa essa varredura do programa interno, essa leitura de entradas, execução do programa, atualização de saídas, gerenciamento das memórias de dados e de usuário, e assim por diante. A memória do usuário é aquela memória, é uma das memórias que a gente trabalha, né? Quando você cria um programa, você está armazenando isso na memória do usuário. E depois você tem ainda essa memória de dados, que são dados de temporizadores, de contadores, senhas, códigos de erro e assim por diante, são armazenados nessas memórias de dados. Ao longo do curso aí a gente vai utilizando, a gente já começa utilizando a memória de usuário para fazer uma linha de programa que seja, mas a memória de dados aí a gente vai dando mais, à medida que a gente for evoluindo no curso, a gente dá os exemplos. É importante ter o conceito também, antes de ter o conceito de variáveis, ter o conceito de bit, byte e word, né? Lembrar isso, né? Que um byte eu tenho 8 bits, que uma word eu tenho 16 bits, ou 2 bytes, e eu tenho ainda, não coloquei aqui, mas eu tenho double words, né? Com 32 bits, e tenho long words com 64 bits. Isso é importante, mas quando a gente vai tratar de programação avançada, quando você vai alocar dados, esse tipo de coisa, em memória, isso se torna importante. Quanto à linguagem de programação, a gente tem isso normalizado, né? Existe uma norma IEC internacional que descreve que tipo de linguagem um CLP, para o equipamento ser considerado um CLP, que linguagens que ele deve suportar. Então, eu tenho a primeira, a linguagem Ladder. A linguagem Ladder, ela vem daquela lógica de contatos do esquema eletromagnético, né? Então, contatos normalmente abertos, normalmente fechados, que vocês já viram lá, ou com o professor Schwartz, ou com outro, nessa parte de criar uma lógica para partir um motor, para parar e assim por diante. Ela facilita para os manutentores, pessoal de manutenção, técnicos, e mesmo
às vezes o cara não era nem técnico, era simplesmente um eletricista, mas se você dá um treinamento de CLP e ele conhece essa linguagem, conhece, né, aquele esquema de comando eletromagnético, ele consegue entender um programa de CLP. Né? Ela acaba facilitando a interpretação do programa, mas também limita um pouquinho ali, você usar só o ladder, muitas vezes não dá para você fazer programas muito complexos, né? Então, a maioria dos fabricantes aí permite, inclusive, que você mescle um pouquinho de ladder com outros tipos de instruções. A outra linguagem que é muito pouco utilizada atualmente é lista de instruções. A lista de instruções, ela, como o nome diz, é uma lista, e você transforma, né, a linguagem em ladder, por exemplo, em algumas siglas, né? O Network 1, né? Por exemplo, Network 1 está usando daquela primeira linha ali, né? O que eu tenho ali naquela primeira linha? Deixa eu voltar aqui, né? Então, ainda continuando no ladder, né? Como é que eu interpreto o ladder? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas aqui eu tenho um contato normalmente aberto, certo? Esse é o símbolo de um contato normalmente aberto. Se ele fosse normalmente fechado, eu teria uma barrinha aqui no meio. Eu interpreto o diagrama ladder como essa barra aqui do lado esquerdo sendo a minha barra de alimentação, como se eu tivesse 24 volts aqui. E desse lado, aqui nesse meu desenho está faltando, não tem a outra barrinha aqui, mas é como se eu tivesse uma barra com 0 volt. E aqui está a minha bobina. É o mesmo esquema que a gente tinha lá de comando de contatores e botoeiras, né? Eu tinha de um lado a alimentação de comando com 220, 24, né, independente da tensão que fosse. Eu tinha botões e lá embaixo, né, no esquema de comando, eu tinha uma bobina de K1, por exemplo, ligado ao 0 volt ou a outra fase, por exemplo, do 220. Então, o que é a ideia? Se eu conseguir energizar esse 24, chegar do lado dessa bobina, desse elemento aqui, que eu posso entender esse cara como uma bobina, na verdade, isso aqui é um elemento, pode ser uma saída, ou pode ser uma memória dentro do CLP, mas se chegar energia 24 volts aqui, quer dizer que eu vou energizar esse cara, porque desse lado aqui ela está naturalmente ligada ao 0. O que tem entre o 24 e a minha bobina? Nesse caso, eu tenho duas entradas. Eu tenho uma entrada I0.0 e uma outra entrada I0.1. Vamos imaginar que isso aqui sejam duas chaves ou dois botões. Se esse botão I0.0 estiver ligado e esse I0.1 também estiver ligado, né, quer dizer que esse contato que estava aberto vai se fechar, esse contato que estava aberto vai se fechar e vai circular uma corrente, né, a gente pode entender como se fosse lá no eletromagnético, lá circulava uma corrente até a bobina de acionamento, né, até o relé, a bobina do relé. Aqui a ideia é a mesma, né? Eu tenho sinal lógico 1, então aqui, se eu fechar essa entrada e essa entrada, eu energizo essa saída. Essa saída energizando, eu vou ligar alguma coisa, né, como a gente falou anteriormente. E nessa lógica aqui, então aqui é uma lógica, que tipo de lógica que é isso aqui? Binária, é uma lógica E, né? Se a entrada I0.0 e a entrada I0.1 estiverem em nível lógico 1, eu vou ligar a saída aqui 0.0. E aqui eu tenho uma lógica OU, né? Eu tenho 24 volts vindo até a entrada I0.4 e eu tenho uma outra entrada I0.5 em paralelo com essa 0.4. Então, se eu tiver nível lógico 1 na I0.4, eu energizo a saída Q0.1. Ou, se eu tiver nível lógico 1
aqui na I0.5, também vou energizar a minha saída Q0.1. Tudo bem? Até aí, gente? Tranquilo? Tranquilo. Sim, professor. Beleza. Gente, se tiver dúvidas, interrompam, tá? Isso aqui a gente não está na sala, mas por favor, né? Me interrompam aqui que a gente já mata a questão. A lista de instruções. A lista de instruções é pouco utilizada porque ela não é muito visual, né? Veja, é um código. Eu estou pegando, então, LD. O que é LD? É uma abreviatura de load. Né? Eu estou carregando I0.0, load I0.0, A de AND, né, no inglês. Então, tá uma lógica E. Load I0.0, E AND I0.1, a saída é igual a Q0.0. Aquela network 2, né, aquela linha 2, onde eu tenho uma lógica OR. LD, load I0.4, O de OR, I0.5 igual a Q0.1. Os CLPs, no passado, até usavam mais, no passado, que eu digo assim, 30 anos atrás, mais ou menos, o pessoal usava esse tipo de programação. Hoje, praticamente, não se usa muito mais esse tipo de linguagem. Qual linguagem que se usa? Muito a parte de ladder ainda. Ladder é o que domina o mercado, então, por essas questões que eu falei de manutenção. Bloco de funções é uma linguagem que é muito utilizada também. E aí eu deixo para vocês, tem gente que gosta, por exemplo, eu já tive alunos que o cara não conseguia programar em ladder, mas em bloco de funções o cara destruía. Então, se vocês depois, essas primeiras atividades eu peço que sejam em ladder, mas depois a gente aprendendo o bloco de funções fica a critério de vocês. Bloco de funções são, como o nome diz, pequenos bloquinhos que eles têm funções pré-definidas. Por exemplo, essa mesma programação, como é que ela seria programada? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho um I0.0, uma entrada, e uma I0.1. Elas estão operando, né, dentro de um bloco AND. Então, esse bloco AND vai, quando eu tiver, se é AND, quando eu tiver a entrada I0.1 e a I0.0, eu vou ter a saída Q0.0. E a network 2, eu tenho um bloco OR. Aqui eu só exemplifiquei 2 blocos, bem básico, depois a gente vai ver que eu tenho muitos blocos de funções aí dentro do CLP prontos. Além do que eu posso, vocês também, né, numa programação avançada, vocês podem criar determinados blocos, como se fossem blocos parametrizáveis. Aplicações do CLP as mais variadas aí na indústria em geral, CLP versus computador. CLP ainda, e durante acho que muitos anos ainda vai continuar tendo o seu lugar no mercado. O computador ele não é a melhor ferramenta para você acionar uma máquina. Então, você tem características aí, tanto de fonte, quanto interfaces de entradas e saídas, terminal de programação dedicado, tem algumas coisas que diferenciam muito um CLP de um computador. Tudo bem, gente? Essa é a parte introdutória, então, da disciplina, e só relembrando aqui, uma aula 2, eu falei na aula lá um pouco de endereçamento. Então, essa parte de... Essa parte de endereçamento, na verdade, isso aqui se aplicava muito bem era bem o material para o CLP Muller, que a gente tem no laboratório. É um exemplo clássico lá para o Muller, mas para o nosso Fênix do laboratório não se aplica tanto, é um pouquinho diferente.
Mas o que é importante saber? Todo CLP, toda entrada, ela vai ter um endereço, né? Ela tem um endereço, a entrada vai ter um nome que você pode dar para ela, mas ela tem um endereço físico do CLP. Por exemplo, alguns CLPs utilizam dessa forma, né? Quando eu tenho a CPU, ela chama, todas as entradas da CPU, por exemplo, começam com 0. Imagine que na CPU eu tenho 8 entradas e 8 saídas. Qual que é o endereço nessa CPU que eu estou exemplificando? Pode ser aqui I de input, 0, por que 0? Porque ela está na CPU. Se ela tivesse no primeiro módulo de entradas, ela poderia ser um módulo 1. Então, ela é I 0.0. Né? O ponto 0 é o canal, é a saída física. Então, se eu tiver 8 saídas, eu teria, por exemplo, o endereço do 0.0 até o 0.7, certo? Eu teria 1 byte ou 8 bits de entradas. Mesma coisa para as saídas, eu poderia ter saída da 0.0, que 0.0, até que 0.7. No módulo 1, eu vou ter entradas 1.0 até a 1.7, se for 8 entradas. Tem módulos com 16, com 32 entradas e até 64 entradas no mesmo módulo. Então, esse endereçamento é importante a gente ter noção, pelo menos, que todo CLP tem esse endereçamento físico aí das entradas. Agora, na hora de eu fazer o programa, eu não preciso ficar mantendo esse I 0.0. Vocês vão ver que na hora que você programa, você não quer atribuir 0.0. Eu quero, por exemplo, chamar de botão liga. Então, você pode chamar essa entrada tua, que é I 0.0, de botão liga, ou botão desliga, ou K1, né, para saída, por exemplo. Então, isso fica a critério de quem está programando. Aqui, a gente tem um pouquinho de novo dessa programação em ladder. Né? Então, o que é uma... Eu já tinha mostrado essa segunda linha aqui, né? Uma entrada I0, por exemplo, acionando uma saída. Aqui ele está mostrando um circuitos com lógica negativa. É o tal do contato normalmente fechado. Isso é importante a gente diferenciar de um contato aberto. Quer dizer, se o contato é normalmente fechado, se eu imaginar que aqui tem 24 volts, se o botão, né, se eu não estou tocando no botão, não estou fazendo ação nenhuma sobre essa entrada, o que é que está acontecendo? Ela é normalmente fechada, está chegando energia até o Q0. Isso quer dizer que se eu apertar o botão, é que eu vou abrir esse contato e daí eu deixo de energizar a minha saída. Ok? Posso também negar a saída, mas eu acho que fica, a experiência que a gente tem confunde um pouco mais na hora de programar. É sempre melhor você negar a entrada do que negar a saída, mas é possível você fazer isso na programação. E você pode negar as duas coisas, né? Colocar um contato normalmente fechado na tua entrada e ainda negar a saída. Só que, né, daquela regra da lógica de Boole lá, né? Se você negar 2 vezes, é a mesma coisa que você não negar nada, né? Você nega a negação. Então, você cancela, na verdade, essa negação. E aí você começa a ter operações AND, como a gente já falou, 2 contatos em série ligando uma saída. Eu posso, por exemplo, ter 2 contatos em série ligando uma saída, depois mais um em paralelo aqui ligando outra, e assim por diante, né? Nessa lógica aqui, o que aconteceria? Se eu tiver I2 e I3, ele liga Q1. Se eu tiver I2 e I3 e ainda I4, ele vai ligar Q2, né? Então, sempre dessa forma. Operação OR, posso ter
um ou mais contatos em paralelo, ligando uma saída, posso ter algum contato negado aqui, e assim por diante. Tudo bem, gente? Lembraram disso um pouco, não? Alguém não tinha visto isso nas primeiras aulas, nas aulas presenciais aí antes da pandemia? Eu não tinha visto, professor. Tava viajando, não cheguei para aula. Ah, ok. Então, o que é que eu deixei? Agora, relembrando isso, o que é a continuação dessa teoria aí? Depois eu quero que vocês deem uma assistida num material que eu coloquei, que é sobre variáveis. O que é que são variáveis no CLP? É um vídeo aí de uma meia hora, depois vocês assistem, e a aula que vem a gente conversa sobre esse vídeo, se tem alguma dúvida. Aí eu coloquei dentro da... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Essa é a página do Google Classroom dessa disciplina. Então, o que é que eu coloquei de atividades aí? Se vocês devem ter visto aí, eu tenho uma primeira atividade que eu postei, que é essa aqui, instalação CodeSys. Não tem data para entrega e não vale nada, né, assim, em termos de nota. Mas eu peço que vocês assistam, né, tirem um tempo, então, assistam esse vídeo. É um vídeo de 23 minutos, e baixem esse simulador do CodeSys, instalem esse simulador e implementem, pelo menos da forma que o camarada implementou ali, para ter uma habilidade, né, de como trabalhar com o CodeSys. A diferença do que ele colocou para o que tem hoje na internet, acho que é só a versão do CodeSys. Se não me engano, ele fala em versão, quando ele fez o vídeo, era a versão final 11 ou 12, e agora o CodeSys está na final versão 15. Então eles inclusive mataram alguns bugs ali, aparentemente, nessas versões mais novas. Mas o restante é tudo igual ao vídeo. O vídeo ensina, então, a instalar. O que é o requisito aí? No mínimo, acho que o Windows 7, mas acho que ninguém tem nada menor, né, do que o Windows 7 hoje instalado. Então, vocês baixam, instalam e seguem esse exemplo desse vídeo para montar o que é que ele está montando ali. Ele está montando quase isso aqui, né? Ele está montando um botão liga, ele pega uma chavezinha dessa, com uma saída aqui, com uma lâmpada, de maneira que quando você aciona a chave, por algum motivo aqui o meu, deixa eu ver se ele está funcionando. Não, acho que ele está logado. Deixa eu dar um start aqui. Eu acho que porque eu estou compartilhando, ele não está funcionando. Antes da aula, agora ele estava funcionando, deixei pronto para mostrar para vocês, mas eu entrei agora com o Google, ele não mostra. Mas o que é a ideia? Em vez de vocês terem as entradas físicas do CLP, como vocês têm na bancada lá, vocês vão ter que criar uns pequenos supervisórios. Imagine, então, que você tem o exemplo que ele dá lá naquele vídeo, uma chave ligando uma lâmpada. Você tem que trazer essa chave aqui para essa tela dentro de um pequeno supervisório. O supervisório é essa tela que eu posso criar itens aqui, colocar chaves, posso colocar gráficos, posso colocar lâmpadas, eu posso mostrar a simulação de um processo industrial qualquer. Então, você faz o programa, eu chamei aqui, por exemplo, né, de liga, pode ser liga motor ou desliga motor.
acionando, por exemplo, um relé K1, e esse K1, por exemplo, eu vou ligar ele a quem? No meu supervisório? A lâmpada. Quando eu acionar essa saída, eu vou ver essa lâmpada sendo ligada. Quem que é essa entrada? O liga, é um dos botões. Quem que é o desliga? Pode ser um outro botão. E assim por diante, né? Esse vídeo, então, mostra como fazer isso. Que mais? Eu acho que é isso, né? Dentro... aqui, quando vocês forem dar nomes aqui nas entradas, cuidem. Ele, no exemplo lá, o camarada dá simplesmente I1 e a saída Q1. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, né? Liga motor, desliga motor, só não deixem, você não pode dar um nome com espaço. Se você quiser dar um nome, por exemplo, desliga motor, tem que ser dessa forma, né? A primeira palavra, underline, o underscore, e a segunda. Se você deixar espaço, na hora que você for fazer o build, né? O build é aquela hora que você compila, né? Você está compilando o programa para a linguagem de máquina, ele vai dar aqui embaixo um erro. Se der um erro, você não consegue terminar a compilação e não vai rodar teu programa. Então, sugiro também que à medida que vocês forem fazendo os programas daqui para frente, você pode dar um nome, e quando você dá um nome, logo na sequência, eu vou colocar aqui, deixa eu parar aqui só um minutinho, debug stop, logout. Toda vez que você dá um nome pro teu programa, né, quando você está programando, acontece isso aqui, né? Imagina que você vai colocar aqui mais um contato, vou colocar mais uma entrada. Coloquei uma entrada, ele já aparece a interrogação, eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, desde que não tenha espaço. E depois ele abre uma janela, uma pequena janela, colocando a opção de comentário. Então você pode comentar aquilo também que você fez. Olha o que é que eu fiz aqui. Quando eu criei esse botão desliga, eu chamei ele de des_mot, né, para ficar visível que é um desliga motor. Mas coloquei lá no comentário botão de emergência, por exemplo. Então, programas muito simples não fazem muita diferença, você entende, mas à medida que o teu programa vai ficando mais complexo, é importante você ter um comentário para qualquer pessoa depois entender a que se refere essa entrada ou essa memória. Então, esse é o CodeSys. Voltamos lá para o Google Classroom. Então, essa primeira atividade, instalação do CodeSys e fazer, né, a mesma coisa que o cara fez no vídeo. Atividade 1. Criar um programa de partida direta de um motor, só que com reversão. Partida direta, né, seria muito simples, só colocar um contato ali, praticamente ele vai ligar o motor. Eu quero, então, uma partida direta com reversão. Qual que é a regra? Então, eu vou ter um botão chamado B1, que eu apertando, o motor parte num determinado sentido, por exemplo, sentido horário. O que eu quero que vocês façam? Liguem uma lâmpada sinalizando que partiu no sentido horário. Se o motor estiver rodando num determinado sentido, você pode acionar B2, que não deve acontecer nada, né? Ele não pode reverter a rotação quando o B1 está rodando. O que aconteceria na prática? Você quebra a máquina, né? A tua máquina tem uma inércia, você tem toda uma inércia do motor rodando num sentido lá a 1.800 RPM, e do nada você manda inverter.
né? O motor sai da base, né? Ele arranca os parafusos e moe a tua máquina. Então, ele não pode reverter. O que é que você deve fazer? Você deve apertar um botão B3 de desliga. Após desligar, né, teoricamente você esperaria lá a máquina parar por inércia, e depois você aciona B2 e ele deve partir. Essa é uma atividade, e a outra atividade é uma que vocês, eu acredito que essa com reversão já tinham feito em laboratório, e essa porta Shore de 3 entradas também já tinham feito em laboratório. Criar no CLP uma função Shore de 3 entradas. Como é que é a porta Shore de 3 entradas? Eu tenho I1, I2 e I3. Quando somente uma das minhas entradas estiver em nível lógico 1, a saída vai estar em 1. Né? Então, essa que é a ideia. Essas duas atividades já valem nota. Como é que vocês vão fazer? Vão fazer um programinha, vão salvar com o nome atividade 1 e o nome de vocês. E vão encaminhar para mim via Google Classroom. Ok, gente? Dúvidas aí? Não, professor, nenhuma por enquanto. Não, tranquilo, professor. Então é isso, gente. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Vai manter as atividades em duplo ou agora fica individual? Como é que vai ficar? Eu acho que dupla agora é difícil, né? Como é que vocês vão trabalhar em dupla? Não tem como trabalhar em dupla. A dupla é muito efetiva no laboratório. Agora, aqui fica difícil, né? Em dupla não tem como, tem que ser individual isso. Na verdade, assim, a vantagem da dupla é que vocês conseguem trocar ideia, um complementa o outro em laboratório, né? Mas no simulador, não, né? No simulador temos que fazer isso individual. Certo. E a questão da entrega aí, eu vi que tem ali para entregar, a gente entrega um arquivo ali no formato do... Isso, no formato do programa. Você vai salvar esse arquivo no formato do programa e me manda. Eu vou abrir aqui no simulador e vou checar se está funcionando, entendeu? O que é que a gente perde nessa versão online da disciplina? Você perde aquela interação que a gente tem no laboratório, que você está com um problema lá, você me chama, eu vou lá na bancada e tento, eu não resolvo para vocês, mas eu te pergunto alguma coisa que de repente te clareia, né, o que você está fazendo ali e tal. Então, isso a gente perde um pouco. O que é que eu vou adotar aqui? No laboratório a coisa é mais binária em termos de data de entrega, né? Ó, não entregou naquela data, a nota já cai um pouco. Porque eu tô lá para tentar ajudar durante as aulas. Nesse caso, eu não vou estar, né, disponível para vocês, de repente, todo o tempo. Então, a gente tem que tentar trabalhar. Vocês têm uma data para entrega, que é a semana que vem, dessas atividades. Se tiver problema, vocês têm que me chamar ou me mandar um e-mail e tal. Se eu conseguir conversar com vocês e tal, fica, né, eu consegui te dar uma ajuda, e mesmo assim você não entregou, aí você perde alguma nota por conta do prazo de entrega. Agora, se eu não conseguir te ajudar, não deu tempo de eu te ajudar, é uma falha minha, daí eu não vou penalizar ninguém aí por prazo de entrega, caso eu não possa estar respondendo isso a tempo. Tranquilo? Professor, e daí para tirar dúvida, vai ser por e-mail? Como é que vai ser o contato? A gente tem que tirar dúvida nesses encontros síncronos, né, principalmente. Vocês têm que tentar trabalhar durante a semana e a gente usar esse encontro síncrono aqui de terça-feira, 19h30,
para tirar as dúvidas, principalmente. Não é muito simples. Vamos ver como é que isso vai, né, como é que a quantidade de dúvidas que vocês vão ter. Para mim também, isso é uma coisa nova. É a primeira vez que a gente está dando essa disciplina dessa forma, então não tem como saber se vocês vão ter muitas dúvidas. Eu acredito que problema com o CodeSys, não. Né? Agora, problemas de lógica, de você não conseguir fazer o programa, pode acontecer? Pode. Mas eu não vou dar a resposta pronta, né? Eu não posso... Você tem que evoluir na programação de uma maneira que você vá tentando melhorar. O que é que falta dizer aqui? Lembrei de uma coisa no CodeSys. Você pode pegar... Vocês acho que já fizeram isso lá no laboratório, mas vale a pena relembrar. Eu posso colocar esse meu elemento aqui, ó. Todo mundo está vendo a tela do CodeSys, hein? Sim. Sim. Eu posso chamar esse cara aqui de K1. Então, veja, o que é que acontece? É igualzinho à lógica de contatos. Eu tenho uma saída chamada K1, mas eu posso usar, vamos pensar como lógica de relés, eu posso usar um contato do meu relé K1 aqui na linha de programa. Vocês faziam isso lá em eletromagnético, não sei se estão lembrados. Acionavam um relé auxiliar, eu pegava um contato do meu relé auxiliar e usava para alguma coisa. Lembram disso? Então, aqui você pode fazer a mesma coisa, né? Talvez você precise fazer isso justamente nessa partida com reversão, né? Como é que a gente chamava isso lá em controle eletromagnético? Por exemplo, eu tenho uma linha aqui só com K1, mas digamos que eu tivesse uma outra linha com K2 aqui. Né? Eu tenho certeza que o Schwartz ensinava isso como intertravamento. Lembram disso? Eu tinha um intertravamento entre duas funções, por exemplo. Se o K1 entrou, ele abre um contato que está normalmente fechado, ele abre numa linha de um contator K2, por exemplo, e não permite que entre esse relé K2. Então, isso pode ser feito aqui também. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Não? Nada? Então é isso, né? Para esses encontros aí, não quero me estender demais, até acho que já fui longe demais hoje, mas era, assim, na verdade, retomar de um ponto onde a gente parou há meses atrás. E as demais aulas, a ideia não é essa, né? Eu ficar falando aqui. Na verdade, trazer conteúdo para vocês, ensinar alguma coisa, do mesmo jeito que a gente fazia em laboratório, né? Todos os anos, né, todo semestre a gente faz da mesma forma. A aula que vem, o que é que eu vou trazer? Eu vou trazer para vocês uma funçãozinha de temporização. Né? Então, não lembro se a gente já tinha visto isso no laboratório ou não esse semestre, antes da pandemia. Mas semana que vem a gente conversa sobre blocos temporizadores e blocos contadores. Eu mostro para vocês como é que funciona um bloco temporizador, um bloco contador, executando isso dentro do CodeSys, e vou propor para vocês uma atividade que use daí temporizador e que use contador. Aí vocês vão ter que se virar e tentar fazer esse programa. Ok? Ok. Ok. Então tá bom, gente. Um último lembrete. Vocês devem estar por dentro, né, do regulamento já aí das disciplinas. Ninguém é obrigado a fazer essa disciplina à distância ou não presencial, né, como a atividade
não presencial, como foi chamada pela UTF, e inclusive quem optar por fazer parece que tem um tempo aí, inclusive, para desistir da disciplina, se não gostar do formato e tal, sem prejuízo para o aluno, né? Eu acho que universidade tecnológica, na verdade, nós demoramos muito para colocar isso no ar, mas, enfim, está aí, e acho que é uma evolução para todo mundo, inclusive esses simuladores, mesmo depois que volte presencialmente, acho que é nada mais vai ser como antes, né? As coisas vão mudar num certo sentido para melhor, a gente vai aprender a incorporar mais atividades aí não presenciais, mas isso vocês têm que lembrar que demanda muito de vocês também. Uma preocupação de alguns professores, né, principalmente os mais antigos, mas e se o aluno, como é que o cara, você vai controlar que ele não vai colar, por exemplo? Vocês podem fazer, né, tranquilamente, vocês trocam um e-mail aí, salva o programa com outro nome, mexe alguma coisinha, ou não mexe nem nada, e me manda. O mesmo programa que um fez, o outro me manda. Eu vou saber? Não vou saber. Eu não tenho como controlar isso. No laboratório, você tem ainda, né, vocês estão trabalhando em dupla, então entre vocês ali é mais difícil que isso aconteça. Mas nesse formato online, o professor não consegue, dificilmente consegue controlar esse tipo de coisa. Isso vai muito da maturidade, então, de vocês, né? De estar fazendo as atividades, entregando no prazo isso, com o objetivo, né? O objetivo meu aqui é que vocês conheçam o mínimo de CLP, de programação de CLP, que é dentro da automação, principalmente a automação industrial, é o elemento que está presente em qualquer indústria, pequeno, grande, médio porte. Então, demanda de vocês aí uma certa disciplina, de pegar um tempo, sentar para aquela disciplina, para CLP, por exemplo, ver vídeo e sentar para programar. Não tem jeito, galera. Não aprende a programar se você não se bater, não sentar, e não se engane também, não sai na hora a coisa. Os primeiros programinhas saem muito facilmente, mas já semana que vem eu vou propor um tipo de um programinha que o pessoal costuma demorar as 4 aulas para fazer dentro do laboratório. Então, a lógica não dá certo, você começa a fazer e ele pensa que ele vai executar de um jeito, ele não executa daquele jeito, você tem que voltar, refazer, procurar, né, debugar o programa, achar algum erro e assim por diante. Então, demanda realmente sentar na frente do computador e gastar um tempinho bom ali tentando fazer esses trabalhos. Ok? Beleza. Ok, professor. Beleza, gente. Então eu vou encerrar a gravação aí desse nosso encontro. Sempre vou deixar gravando essas aulas, esses encontros, né? E fica disponível para quem não tiver no horário. Essa gravação vai direto para a pasta da disciplina, a pasta do Google Drive da disciplina de CLP. E usem o e-mail, vocês podem usar também o mural da disciplina, qualquer coisa, se precisar. E eu acho que a gente vai conseguir interagir bem por aqui. Tendo algum evento, eu vou usar também o Google Agenda ali e tal, colocar, às vezes propor, está tendo muita live, né? A gente está numa época que está tendo muita live de automação, de tudo, né? De qualquer coisa, hoje tem live. Mas tem muitos seminários que eram presenciais,
que eram pagos e tal, hoje estão sendo feitos pelos fabricantes de forma virtual. Então, vou postar alguns materiais para vocês, alguns encontros, algumas coisas. Não são obrigatórios, quem quiser faz, mas é interessante dar uma olhada. Tem material muito bom por aí sendo apresentado. Então, mas isso eu vou deixar claro. Sempre que tiver uma atividade que vale nota, ela vai se chamar atividade. E quando for algum material complementar, eu vou chamar isso, vou deixar como material complementar para ficar claro que, se possível, é bom que vocês deem uma olhada, mas daí não é obrigatório. Tá bom? Então, encerramos por aqui. Obrigado a todos aí. Se tiverem qualquer problema, qualquer demanda, me chamem. Beleza, professor. Beleza, professor. Valeu, boa Obrigado. noite. Um abraço a todos aí e até semana que vem. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.